Bom, oi. O negócio é o seguinte: há uns meses, mais ou menos, eu escrevi um texto no meu blog que se chama A Evolução do Golpe Nigeriano, né? E um dos pontos que eu coloquei lá se refere a uma figura que fez parte da minha vida durante uns anos. E essa figura nunca existiu, né? O nome dela é Tara. Tara, imagina. Quem é Tara? Tara é uma vidente que diz que acerta 99% das previsões, né? E que já fez muita gente ficar rica dando números de loteria certeiros que se você jogar você vai ganhar, né? Ótimo. Então, como é que começou essa história? Faz um tempinho eu tive um relacionamento conturbado, né? E aí eu resolvi ficar brincando com esses sites assim de vidência virtual, né? Ou seja, eu sempre fui muito cética. Eu confesso que eu gosto desses assuntos, mas eu sou muito cética. É uma coisa impressionante. E foi o que me protegeu de uma certa forma, né? Porque a questão é a seguinte: a Tara, ela tem um site, né? Ou pelo menos tinha, né? A Tara, ela, nesse site você digitava lá suas informações pessoais, data de nascimento, hora, local, nome e tal, né? E ela prometia que em 48 horas ela daria resposta gratuita, gratuita. Isso é importante. Aí o que acontece? A Tara realmente cumpriu o prometido, né? Eu recebi minha previsão no meu e-mail gratuito, uma mega previsão, um negócio enorme. E lá ela disse, né, que eu nasci para brilhar, que eu nasci para ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas que alguma coisa, algum voodoo dos infernos me colocou nessa situação deplorável, né? Ou seja, nessa situação de dificuldades, que parece que nada anda na minha vida. E de uma certa forma não está muito errado o que foi dito. O problema é que, se você for analisar as estatísticas, né? Quem é que não está precisando vender o almoço para comprar o jantar? Quem é que não está tendo dificuldades? Quem é que não está passando por essas situações complicadas, né? E aí né? Aí o texto foi indo, muita coisa assim realmente batia com o que acontecia na minha vida e era uma coisa assim que até impressiona, né? Se a gente não for se a gente estiver assim numa situação talvez de fragilidade ou numa situação de credulidade, né, também, é possível que a pessoa entre nesse papo assim tranquilo, porque o negócio é convincente, né?
Primeiro porque o texto é enorme, né? E é muito difícil você manter um rolo, né? Manter uma coisa enganosa, assim, num texto tão grande e mesmo assim você cair, né? De repente. Aí o que acontece? Lá pelas tantas, a dona Tara diz que vai precisar fazer um trabalho para desfazer todo esse voodoo que existe em cima da minha pessoa, né? Aí o que acontece? Aí nesse caso, aí entra a parte do golpe, né? Que é cobrar uma quantia lá, qualquer... que não era tanto assim, mas acontece que eu acho que como era um golpe internacional, né, que as pessoas usam esse site em várias línguas no mundo e em vários idiomas, eu acredito que o alcance, pelo fato de ser mundial, uma boa porcentagem das pessoas caiam nessa história, né? E eles consigam uma boa grana, né? Então, o que acontece? Aí cobra uma quantia lá e você paga em cartão e tal, e você receberia uma vidência mais completa e os números da loteria. Ela prometia muitas vezes um amuleto, um talismã ali que ia abrir todas as meus caminhos, né? Ou seja, me tirar das encruzilhadas. E eu acho interessante, é muito interessante. Agora, só que eu nunca, sabe, eu recebi os e-mails e nunca paguei, né? E eu acho que justamente por eu nunca ter dado dinheiro para essa coisa toda, a coisa foi insistente, gente. Nossa, é uma coisa impressionante, porque foram anos. Por isso que eu disse que a figura fez parte da minha vida durante anos. Pelo menos uns 3, 4 anos, né? Que eu recebia praticamente 2 ou 3 vezes por semana um e-mail datado. E era sempre assim: nossa, eu andei estudando muito o seu caso. Ia me esquecendo. No primeiro e-mail, ela disse que passou 13 horas trabalhando no meu caso. 13 horas. Ou seja, quem é que tem tempo para ficar 13 horas se dedicando a um trabalho espiritual em prol de uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Que nunca viu, né? Então, eu fiquei muito, assim, 13 horas. É sempre assim. Aí depois ela começou com papo. Aí começou assim me escrever, dizendo que ela estava fazendo os trabalhos espirituais dela, meditando, assim, feito uma louca, e não sei o que e tal. E aí ela, do nada, uma pasta cai da estante dela. E o que é essa pasta? O meu dossiê. Pô, a mulher tem meu dossiê, né? Impressionante. E aí, não, aí eu ficava assim, gente, como é que pode? E isso ficou anos, ficou assim, e era cada vez... e também tinha uns vídeos, né? Também tinha uns vídeos que ela eventualmente gravava com
assim, o fundo era aquelas mandalas que ficam fazendo uma coisa meio caleidoscópica, né? Ou seja, uma coisa meio se movimentando, né? E ao fundo a voz dela falando as últimas visões que ela teve comigo, né? E é interessante que os primeiros vídeos que ela mandou eram português claramente de Portugal, né? E os últimos, né? A mulher já parecia mais carioca. E aí, né? Eu acho que é porque as pessoas, assim, são muito precipitadas. Se tivesse esperado chegar nesse estágio, assim, era capaz das pessoas perceberem, assim, a dinâmica do negócio, né? Então, eram muitas coisas incríveis, né? Assim, era um universo que eu, assim, como cética, as pessoas muitas vezes assim, como é que você escreve, como é que você manda um negócio desse para as pessoas, para um negócio desse? Deve ser diversão, né? Sei lá, curiosidade. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar esse negócio, né? Eu comecei a fazer uma mini investigação, não tão assim aprofundada, mas também não precisava, porque bastava você digitar Tara Vidente no Google, aí logo depois que apareceu o site do negócio, né, do serviço lá em destaque, começava a aparecer Tara a farsa da Tara Vidente, a farsa não sei das quantas, fake, hoax, não sei o que. E eram umas coisas assim, sabe? Tinha uns textos, inclusive, que mostrou que o IP do site, por exemplo, estava registrado num lugar qualquer da China e que, de repente, a Tara era um chinês. Sendo que, de repente, aí descobriram também que a foto que era colocada, assim, em destaque, assim, no canto do site, para mostrar quem era a Tara, né? Mostrava uma mulher bonita lá. E o pessoal descobriu que aquilo ali era uma daquelas fotos, assim, que você pega naqueles sites de pessoas que vendem essas fotos justamente para serem usadas em perfis fakes, né? Era uma coisa muito interessante, né? E era um universo bem interessante. Agora, por que eu coloquei esse fato no meio de um texto sobre o golpe nigeriano? Porque, de uma certa forma, é o que acontece em vários estilos de golpes aplicados na internet, né? Sobretudo golpes financeiros. E o golpe nigeriano é um deles, né? Antes eram só aqueles e-mails dizendo que você ganhou numa loteria lá num lugar absurdo, que você nunca teve contato com ninguém nesses lugares, e que era um advogado que estava escrevendo e que estava se propondo a desenrolar os trâmites para essa grana aparecer na minha conta. Só que, né, é complicado, né? Agora, quanto aos casos da Tara, assim, num desses sites que mostrou assim o negócio lá, como é que funcionava, era interessante porque alguém falou que caiu,
Ou seja, mas geralmente era o avô da pessoa que fez e caiu no golpe, né? Nunca é a pessoa. E aí, lá pelas tantas, o que que aconteceu? Esses golpes anteriores da Tara, e também tinha outras videntes genéricas, né? Maria Vidente, Dona Gabriela. Dona Gabriela era um amor, né? Assim. Aí o que que acontece? A Dona Gabriela, não, esquece a Dona Gabriela, não é isso que eu queria falar. Aí veio outro. Esses aí eu nunca vi assim. Eu vi um ou outro caso de gente que caiu nesses golpes. Agora, só que atualmente tem acontecido uma evolução desse golpe, que é o golpe do amor, né? Ou seja, esse pessoal entra nas redes sociais, pede amizade e começa um romance virtual com você. E aí você se apaixona porque parece um negócio legítimo, né? E até que chega um momento em que a pessoa diz que vai precisar mandar uma encomenda e você recebe a encomenda e aí começa o problema, porque essa encomenda fica retida por alguma razão na alfândega e você tem que pagar uma quantia no banco. Só que não é assim que a coisa funciona. Se você vê as reportagens que saem sobre esses casos na internet, você vai ver que a orientação que você tem que eles dão, né, é que a alfândega, você tem que ir na alfândega, a alfândega vai emitir um documento e você tem que pagar uma taxa para eles mesmos se isso estiver acontecendo, né? Porque se não estiver acontecendo, você não paga nada. Porque muitas vezes, ou seja, a questão é que não existe pagamento dessas coisas assim no banco. O negócio é direto com eles, né? Eu acho que é bom, porque evita problemas. Mas é isso. O objetivo desse vídeo é contar um pouco dessa história toda da Tara, que eu acho uma história ao mesmo tempo triste, né? Porque muitas vezes é um golpe, né? Mas ao mesmo tempo, para quem, como eu, é cético, acaba sendo um negócio divertido ficar recebendo os e-mails dela, lendo aquele bando de coisa que ela escrevia, os vídeos, que uma hora a Tara era portuguesa, outra hora era carioca, e aí era uma coisa muito surreal, né? E eu tive essa experiência e eu achei interessante, porque muitas vezes essas coisas voltam a acontecer, né? Essas coisas, de uma certa forma, se aperfeiçoam, né? Elas evoluem. E aí, com o passar do tempo, as pessoas têm que ficar ligadas em alguns sinais que sempre são muito parecidos, apesar da evolução, né? Então, é isso. Eu espero que gostem desse vídeo, que é um negócio um pouco fora do que está acontecendo no momento, mas eu acho que a ideia é falar sobre assuntos diversos aqui, né? Um canal de variedades, né? Não necessariamente só política, né? Variedades, cultura, política, crimes, música, qualquer coisa. Obrigada.